mas eu acho que a gente talvez tem que encarar mesmo, principalmente, como alinhamento. O que nós estamos fazendo aqui? Um alinhamento. Para que todo mundo entenda onde a empresa quer chegar, qual é a linguagem que a empresa está usando, para que a gente realmente siga e todo mundo entre no mesmo discurso. Nós estamos reunindo aqui, então, equipe de marketing, né? Estamos reunindo equipe comercial, estamos reunindo equipe de mercado. O Paulo está aqui no papel do suporte, tá? Está aqui o KeySat, ou seja, a gente está realmente trazendo os setores da empresa para ver se a gente unifica essa linguagem. Como é que a gente vai fazer? Eu separei a apresentação em 3 partes. Vou colocar primeiro uma visão de mercado, para a gente entender o que está acontecendo com a gente no mercado. Isso nem sempre todo mundo consegue perceber isso. E eu quero compartilhar com todos essa visão de mercado como um primeiro momento. Para a gente entender onde a gente está, como a gente está situado e o que a gente vai precisar mudar na nossa linguagem. Isso ainda digamos, o que eu vou mostrar ainda é preliminar, a gente vai continuar trabalhando, o marketing vai trabalhar isso como linguagem, para a gente passar isso para vocês. Depois, no segundo momento, eu pretendo apresentar para vocês a nossa estratégia de convencimento, que tem muito a cara do papel que os vendedores do setor corporativo vão seguir com seus clientes. Na verdade, não é só isso. Como é que a linguagem que o marketing vai comunicar, como é que a linguagem que a equipe comercial vai comunicar, como é que a linguagem que a equipe técnica vai comunicar quando a gente estiver falando de venda a governo. É importante que nós enxerguemos também que este treinamento de hoje está focado em governo. E corporativo é mais do que governo. Corporativo é governo, é construtora, são escritórios de arquitetura e engenharia integrados, é universidade. Nós vamos mostrar isso aqui. Então, mas o nosso foco mesmo hoje vai ser governo, e talvez a gente faça uma outra conversa para falar um pouquinho sobre os outros setores do corporativo. No final, mais no final, eu vou mostrar para vocês daí, a gente vai falar da solução e eu vou também falar um pouquinho de estratégia, como é que a gente está pensando em atacar o mercado, atacar de verdade, porque por enquanto a gente não está atacando o mercado. A equipe comercial corporativa está fazendo o seu trabalho naturalmente, normalmente, mas a gente ainda não está implantando o modelo em escala que a gente quer colocar, e é isso que eu espero que a gente depois passe a fazer com certo planejamento. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer uma visão de mercado. Se vocês quiserem, vocês me interrompem. Eu vou falar bastante, mas nós vamos falar por talvez 2 horas. Então, pode acontecer que vocês cansem. Sintam sono, levante. Tome água, café, né? Não tem problema. Então, conseguem ler lá de trás? Primeira coisa, segmento de mercado. Esse aqui são os segmentos de mercado que a gente tem na AutoKey hoje. Tá? O nosso segmento na construção civil tem. Quem é lá do mercado vai lembrar de um mapa azul que eu tinha pendurado na minha parede lá durante muito tempo, que fazia esse mapeamento. Basicamente, a gente precisa enxergar que isso aqui é onde a AutoKey pode atacar, não é onde ela está atacando. Nós vamos entender essas siglas. A e C é a arquitetura, engenharia e construção. Então, existem empresas que são empresas integradas, um único escritório tem dentro dele arquitetura, engenharia e constrói. Nós estamos com um caso desse aqui, pelo menos, que é a Tia Von Hatt, nós estamos fazendo provas de conceito com eles, estudando. É um típico cliente nessa linha, mas tem outros que a gente está vendo também. Então são escritórios de porte médio ou grande, não pela quantidade de pessoas, mas pela área de atuação. Eles abrangem todo o setor, eles fazem tudo dentro de casa. Isso é um segmento de mercado. Esse tipo de segmento ele é muito exigente. Existe esse segundo item aqui, que eu estou chamando de times BIM, né, que são escritórios de arquitetura ou engenharia. Vejam que aqui tem um E e aqui tem um OU. É o que a gente está acostumado a lidar no varejo hoje. No varejo nós temos um monte de escritórios de engenharia e arquitetura. Um escritório que faz só estrutural, outro que faz instalação hidráulica, outro faz só elétrica, outro faz hidráulica mais elétrica, outro faz só arquitetura. São os escritórios. Só que imagine agora que esses escritórios, eles já migraram a mentalidade deles para o mundo BIM, eles já estão querendo fazer BIM e já estão tentando se organizar entre si, ou por causa da construtora, para fazer os projetos como se fossem uma equipe multidisciplinar. Então eles fazem parte isoladamente
de uma equipe multidisciplinar. É um segmento de mercado. Ainda é menor do que a gente gostaria que fosse, mas é um segmento de mercado. O terceiro item aqui são os escritórios de engenharia ou arquitetura, que continuam do jeito tradicional em 2D, que é 90% do mercado ainda. Tá? Continuam trabalhando, o nosso marketing continua mandando comunicações falando de BIM, BIM, e eles vão lá e respondem assim, não, mas tá bom assim, cara, esse negócio de BIM ainda não pegou, o meu cliente ainda não cobra, já tem gente que ainda está refratário para isso. Muita gente. As construtoras, as universidades, o governo em si, as entidades de classe e os estudantes. Isso aqui é, eu diria, quase 100% de todo o mercado que envolve a construção civil, se a gente segmentar ele em partes. Como é que a gente vai atacar esse mercado? O setor corporativo vai abranger esses quatro aqui, o governo, corporativo privado, as construtoras e as universidades. Isso aqui pertence ao setor corporativo. O varejo, na AutoQI, continua atacando, né, no bom sentido, os profissionais autônomos, os estudantes, os escritórios, tanto os escritórios que já fazem BIM quanto os escritórios 2D. Então, aqui a gente continua, é o nosso setor de varejo. Esse aqui é o desenho, essa divisão é o que acontece hoje e o que a gente imagina que vai continuar acontecendo dentro da AutoQI. Aí eu faço um destaque só para o fato de que os times BIM, eles são compostos por dois lados. Então, eu não faço um projeto em BIM se não for para alguma construtora construir em BIM. A construtora não vai demandar e construir um projeto que foi feito em BIM se não tiver os projetistas que fizeram aquilo em BIM. Então, aqui vai ter uma conexão entre um cliente que está no corporativo, que é a construtora, e clientes que estão no varejo. E a gente tem que tomar cuidados, desde já, para não criar ruídos internos desnecessários. Cada um tem o seu pedaço desse mercado e nós temos que, com muita tranquilidade e processo bem claro, fazer com que tanto o varejo tenha sucesso vendendo para os escritórios, quanto o setor corporativo tenha sucesso vendendo para os construtores. Isso aqui também se aplicaria para o governo, se a gente fosse pensar. Bom, seguindo ainda na visão de mercado, o que a gente oferece hoje para o mercado? Qual é a nossa solução que a gente oferece hoje? No corporativo, o que o corporativo faz? Soraya, Carla, Ana, o que a gente vende? Software e curso. É isso que é a oferta que a gente faz hoje para os nossos clientes. E os nossos tickets são proporcionais. Claro que o corporativo, às vezes, faz compras um pouquinho maiores. Eles compram mais licenças de Eberic e K-Builder, mais licenças de curso, quando a gente tem a sorte de tirar um pedido maior. Mas a gente continua oferecendo curso e software, que é a mesma coisa que o varejo faz. O varejo a gente só vendia curso. Software. E agora, de um ano para cá, o varejo continua vendendo bastante curso. Isso aqui é a nossa realidade hoje, essa é a fotografia do que a gente vive. Essa fotografia está nos levando a um faturamento crescente, é verdade, a gente cresceu em torno de 20% no ano passado, mas à custa de muito esforço. Muito esforço. Muito esforço da equipe de marketing, muito esforço da equipe de venda, muito esforço da empresa, margens pequenas. Um negócio que cresce, mas que não está bom. E que pode ser muito melhor. Então, basicamente, a gente precisa sair desse modelo engessado de vender apenas curso e software. A gente tem que ir mais além. E a gente pode ir mais além porque existe oportunidade de mercado que surgiu no momento em que o BIM vem se tornando uma realidade presente na engenharia no Brasil. Já foi mais difícil falar de BIM. Hoje todo mundo quase já ouviu falar de BIM. É mais fácil. Aí a gente cai numa questão agora, olhando para o BIM, no que a gente entende como sendo o posicionamento. Porque quando se fala de BIM, a primeira palavra que vem à mente das pessoas é Revit. Não é por acaso que vem à mente Revit. E nós estamos aqui do lado, tentando ser também uma solução de BIM. A diferença é que o Revit tem um suíte completo para arquitetura e engenharia e nós não. Nós não temos um suíte completo. E isso
é uma barreira, para muitos casos, para a gente. Então, não por acaso, nós nos aproximamos da Graphisoft, porque eles têm uma solução de arquitetura. Não é porque eu acho que a Graphisoft é uma empresa parecida com a nossa, que é legal, ou por qualquer outro motivo, mas se não, sim, por uma questão de mercado, nós precisamos ter uma solução completa, porque se a gente está falando de governo, o governo é particularmente mais difícil de comprar, por causa dos processos legais. É mais fácil comprar uma licença de Autodesk, que não precisa justificar, que se eu comprar Autodesk está tudo certo, do que a gente justificar uma compra de solução de engenharia que não tem arquitetura. Então, a gente precisa da Graphisoft como parte da nossa solução. É a mesma proporção entre a Autodesk e a Coca-Cola e a solução da AutoQI e a Pepsi. Vocês todos vão lembrar das propagandas que tínhamos há um tempo atrás, quando a Pepsi, já convencida que não poderia ser a Coca-Cola, começou a vender o seguinte: tem Pepsi, propaganda da Pepsi. Chega lá o carinha no restaurante, tem Pepsi? Não. Desculpa, tem Coca? Não. Pode ser Pepsi? A Pepsi se assumiu o slogan, pode ser? Ou seja, ela se colocou como segunda colocada. Isso não resolveu o problema de mercado dela. A Coca-Cola continuou vendendo mais. Muito mais. Coca-Cola é uma marca onipresente. E a Autodesk é uma marca onipresente. Nós nunca, eu não acredito, nunca conseguiremos trocar na mentalidade das pessoas a posição que a Autodesk tem pela nossa. Porque mesmo que a gente tentasse e tivesse 10 vezes mais verba de marketing que a gente tem hoje, a Autodesk fatura, dito por eles, 2,1 bilhões de dólares por ano. Nós nunca os alcançaremos se nós tentarmos nos posicionar como sendo a Pepsi. Nós temos que fugir disso aqui. E a gente vem fazendo isso hoje quando a gente tenta comparar o Revit com as nossas soluções. Recurso com esse recurso. É a mesma coisa que eu dizer, quem é mais saboroso, a Coca ou a Pepsi? Os dois são refrigerantes de cola. Então, se a gente entender que a Coca-Cola e a Autodesk ocupam a mesma coisa, eu não estou falando da Coca agora, estou falando da Autodesk, estou falando do Revit. Marca mundial mais forte do mercado, capacidade de investimento enorme, possui uma suíte completa, eles têm arquitetura, têm engenharia, têm ambiente de colaboração, têm Navisworks para fazer coordenação de projeto. Eles têm um suíte completo. Veja que o completo está entre aspas. Entre aspas. Completo, pero não útil. Eles criaram um padrão de projeto. Isso que a Carol está lá se matando para fazer lá com um tal de um recurso de detalhamento bifilar, sair do diagrama unifilarzinho, daqueles desenhos simplesinhos para desenhar o bifilar. Quem inventou foi a Autodesk, não fomos nós. Eles criaram um padrão de projeto, de impressão colorida, de desenho mais realista, que mudou a forma como o mercado vê. Eles tiveram força e dinheiro para fazer isso, coisa que nós jamais teríamos. Mas eles fizeram um favor para a gente. O Rui sempre disse que a gente deveria acender uma vela todo dia para a Autodesk, porque eles tiveram força para plantar no mundo inteiro a ideia do BIM, porque se não fosse isso, nós íamos vender o quê hoje? Sendo que os nossos programas já calculam tudo de acordo com a norma. Para que eu preciso de uma versão nova? Posso ficar com a velha. Como negócio, eles nos ajudaram a criar uma necessidade nova. Quem que se imagina viver hoje sem smartphone? Nenhum de nós. Mas antes da gente saber que o smartphone existia, essa necessidade ela era latente, ela estava lá dentro. A gente queria se comunicar e não sabia como. Eles criaram esse padrão de projeto. E outra coisa que para mim é fundamental no governo agora, tá? Se um órgão público qualquer, um gestor público qualquer que não entende nada de BIM, nem de engenharia, se chegar um pedido para ele na mesa dele, para ele aprovar, dizendo o seguinte, pode comprar, eu tenho aqui 1 milhão, o técnico chega lá para ele e diz assim, eu tenho 1 milhão aqui para comprar em Revit.
Esse Revit é o quê? Ah, é um produto da Autodesk, é o substituto do AutoCAD. Ah, tá, pode comprar. O gestor público não vai encarar como um erro comprar um produto da Autodesk, porque a Autodesk é uma marca onipresente. Ele não precisa provar que é bom. Ela é a Autodesk. Isso para nós é um problema. Então tudo isso é um posicionamento de mercado que a Autodesk já construiu. Porém, é uma solução que quem já mexeu com ela sabe, causa muito mais retrabalho. É mais trabalhoso fazer projeto no Revit do que fazer projeto do jeito tradicional que se fazia no CAD. Não que os projetos sejam iguais. Os projetos em BIM são melhores. Os projetos do Revit são melhores, mas dá mais trabalho. A empresa está longe, muito longe de estar próxima do cliente. A Autodesk não está nem aí para o cliente, se ele está pagando. Ela vai lá, troca a política de preços e vira esse cliente. Ela faz com que uma versão não seja compatível com a outra. Estão nem aí. Eu sou Autodesk. Eles não estão nem aí nem para os representantes deles, nem para os instrutores certificados deles. Eles não estão aí. E estão longe do cliente. E seguem uma estratégia proprietária. Pela Autodesk não existiria IFC. Pela Autodesk só existe o padrão RVT, e eles tentaram claramente colocar isso no Brasil. Quem estava no corporativo sabe muito bem que eles colocaram licitações e tudo mais que exigiam que o projeto fosse entregue em RVT, o que é ilegal. E vai contra os princípios que o governo está estabelecendo como estratégia BIM. De novo, eles são Autodesk. Isto é forte neles. A gente não consegue mudar isso. Isto é fraco neles. É onde a gente tem que atacar. Voltando para essa nossa figura, pergunta que eu fiz e faço é: qual é a chance que a Pepsi tem de ganhar o mercado da Coca-Cola? Zero. Não tem essa chance. Qual é a chance que a AutoKey tem de ganhar da Autodesk se ela fizer a mesma coisa? Zero. Nós temos que ser diferentes. Nós não podemos vender a ideia de que nós somos uma Pepsi. Alguma coisa parecida. Uma solução similar. Não. Nós somos outra coisa. Nós temos que construir uma outra realidade na cabeça do mercado. Uma outra realidade para as pessoas nos perceberem de maneira diferente. Dá trabalho. Mas se nós não fizermos isso, nós vamos ser a Pepsi. E nunca faremos frente à Autodesk. E aí que eu criei uma metáfora, baseada no princípio do Oceano Azul, da estratégia do Oceano Azul, para quem já leu um pouquinho sobre isso, que diz que quando a gente está disputando um mercado com um concorrente forte, que é o caso, e a gente tenta bater em cima das mesmas coisas que eles fazem com pequenas diferenças, a gente está fadado ao fracasso. Nós temos que ir para um Oceano Azul, que é a ideia de oferecer um outro posicionamento, uma outra oferta, uma outra visão, e não tentar se equiparar ao concorrente anterior. Eu chamo isso do suco de laranja. Então eu não quero oferecer a Pepsi. Existe a Coca, que é a AutoQI. O que é a solução da AutoQI com a Graphisoft? É um suco de laranja feito na hora, natural, integral, que tem vitaminas, que faz bem para a saúde, que te dá energia, disposição e te leva mais longe. Mas é outra bebida, é bebida? Sim, é bebida, cara, mas assim, tu bebe, casualmente tu bebe Coca e bebe suco. Mas Coca tu usa para desentupir a pia quando ela estiver entupida, para desengraxar as coisas que estão lá enferrujadas. Ok, se tu comeu demais e quiser tomar uma Coca para, ok, mas cara, isso não te faz bem. Bem te faz o suco de laranja. Nós estamos te oferecendo um suco de laranja. Então nós não estamos te oferecendo um programa. Nós não estamos te oferecendo um software BIM. Nós vamos te oferecer outra solução. Eu não estou preocupado com o software. Para que serve o software, gente? De verdade, assim. O software não serve para nada. Software nenhum serve para nada. O que serve, o que importa para mim é o que eu quero alcançar com o software. Eu quero construir uma obra melhor, compatibilizada, que leve mais valor para o meu cliente final. Eu preciso de um software para fazer isso.
O software não é o fim, ele é o meio. O que tem valor para mim na minha vida? Saúde, bem-estar, energia, disposição para curtir a vida. Não é isso que tem valor para a gente? Então, o suco de laranja é o meio. A Coca-Cola não vai me levar a isso. O suco de laranja vai me levar a isso. Então, essa metáfora de que nós temos que abandonar o papel de Pepsi e de uma vez por todas nós temos que assumir uma visão de ser um suco de laranja que faz bem para a saúde, é o nosso grande desafio desse momento. Porque o nosso concorrente é a Coca-Cola. Então a gente precisa sair da caixa, essas figurinhas todas conhecidas, né? A gente precisa focar naquilo que é verdadeiramente importante, só há um objetivo para a gente tem que sim se preparar para crescer e a gente precisa estar juntos para fazer esse objetivo. Não terá outro caminho para a gente, senão a gente mudar o nosso mindset. Então, se a gente agora assumir que nós vamos ter que ser um suco de laranja, nós vamos ter que explicar para o mercado que a gente faz bem. E para isso, são 4 P's que nós vamos precisar. Nós vamos ter que ter um propósito. Quando eu falo de ter um propósito, quem está lá no mercado já me escutou falar isso mais vezes. Por que eu quero fazer projetos em BIM? Por que a gente quer vender projetos em BIM? Nós podemos dizer muito bem que a gente quer, como está escrito lá nos objetivos estratégicos da empresa, para ganhar mais dinheiro. A gente pode. É legítimo que a empresa venda mais porque ela quer ganhar mais dinheiro? É. Nós não somos instituição de caridade, então é legítimo. Mas assim, vamos colocar no papel do cliente. A Ana lá, liga lá para o cliente e diz assim, escuta, eu quero te vender um software. Por que tu queres me vender um software? Porque eu quero que a minha empresa ganhe mais dinheiro. Aí nós somos o cliente agora, né? O cliente diz assim, eu quero te vender um produto. Por que tu quer me vender um produto? Não, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Às tuas custas, cliente. Pensem, né? Então, qual é o nosso propósito ao vender BIM? O que nós vamos alcançar se a gente vender esse BIM de verdade? Vamos imaginar agora que o país inteiro tivesse os softwares BIM da AutoKey. Que todo mundo fizesse projetos integrados. Todo mundo faz projeto integrado. Vai reduzir os custos, não vai? Vai reduzir os desperdícios de materiais. Se eu sou uma empresa privada, eu vou conseguir investir mais, então a minha empresa vai crescer mais, porque eu vou gerar mais riqueza com um investimento melhor. Se eu vou crescer mais, eu vou gerar mais impostos. Se eu sou um ente público que faz tanta obra com sacanagem que a gente vê por aí no Brasil, e a gente faz agora um projeto que foi bem entregue, que foi todo compatibilizado, que não tem mais aditivo, que não tem atraso, quanto o país vai economizar em dinheiro público que pode ser revertido em mais escolas, em mais hospitais, em mais moradias, em mais infraestrutura. Então, nós temos que enxergar que o BIM, se tivesse no Brasil inteiro, ele seria bom para todos nós como cidadãos, antes de mais nada. Para o país, nós seríamos mais competitivos, jogaríamos menos dinheiro fora, cuidaríamos mais dos recursos naturais, deixaríamos um legado de verdade para quem vier depois da gente. Isso é um propósito, mais do que ganhar dinheiro. Vender BIM, proporcionar uma solução BIM de verdade, é fazer o bem para o país que a gente vive. É claro que a gente vai ganhar dinheiro com isso. Mas, acima de tudo, a gente está fazendo uma coisa certa. Nós não estamos fazendo errado. Nós estamos fazendo o bem. Isso é um propósito. Posicionamento, sim, nós não somos a Coca, nós somos um suco de laranja. Nós queremos te oferecer alguma coisa diferente. Eu não quero te oferecer um software e te virar as costas para ti e te deixar, te vira aí com esse Revit para tu aprender, para tu fazer as tuas bibliotecas, para tu fazer os teus projetos. Depois, se tu não der jeito, tu me contrata. Depois que tu já deu com os burros na água, para eu te ajudar e te dar uma consultoria de 5.000 horas para consertar as coisas que não funcionaram bem. Não.
Nós vamos te oferecer uma proposta que já tem o que tu precisas para ser saudável, para construir o que tu precisas, para alcançar o teu objetivo. É isso que nós temos que assumir. Promessa. Uma promessa para o nosso cliente de verdade que ele vai ter sucesso. Que a solução que nós estamos prometendo entregar para ele vai resolver o problema dele. Só que a gente só vai poder cumprir essa promessa se nós todos nos engajarmos nela. Nós vamos ter que sim oferecer um produto de qualidade que atenda a necessidade, um treinamento de verdade que faça ele aprender, um apoio de verdade para ele que faça ele alcançar o resultado que ele espera alcançar. E ao final, que ele diga, através de depoimentos, que sim, a solução da AutoQI resolveu o meu problema. Isso é uma promessa que a gente vai ter que fazer. E um produto, né, um conjunto de soluções que suporte isso. Portanto, pessoal, a nossa estratégia para alcançar o corporativo está pautada nesses 4 P's. Propósito, posicionamento, promessa e produto. A gente agora precisa transformar isso em realidade e resultados. Isso aqui é o resumo. Esse último slide, o slide anterior, e mais esse aqui, vai precisar ser amplamente desenvolvido como conteúdo, como mensagem de marketing, para que ela seja transmitida de forma massiva para o mercado, através de toda a estratégia de marketing que a gente puder imaginar, especialmente vídeos que tenham viés viral, para levar um propósito, um posicionamento para a AutoQI. Nós temos que dizer, esqueçam aquela AutoQI que vendia software para engenharia. A AutoQI não é mais uma empresa que faz software para engenharia, pura e simplesmente. Ela vai oferecer uma solução de verdade para você fazer projetos melhores, que não são melhores só porque a gente quer te vender mais. É porque isso faz bem. Isso é bom para nós todos. Então, sim, nós sabemos que o BIM faz obras mais econômicas e sustentáveis. Isso é um propósito. E o nosso propósito é democratizar o BIM no Brasil para que todos os cidadãos vivam melhor e o país cresça. É para isso que a gente quer democratizar o BIM. Para que isso aconteça, nós vamos proporcionar uma experiência de sucesso na migração de projetos 2D para BIM. E agora vem a promessa. Estaremos ao seu lado. Para te ajudar a superar as dificuldades e nós vamos implementar BIM com você. Olha a promessa. Não sou eu que estou prometendo. Somos nós. Todos nós aqui, mais gente inteira. É essa empresa que precisa prometer isso. E nós sim temos soluções completas para suportar isso. Se nós passarmos essa mensagem, nós vamos nos tornar o suco de laranja. E aí, nós não vamos mais concorrer entre a solução Autodesk, que tem esses recursos, com esses recursos. Porque nós temos diferenciais que só nós temos. Nós é que estamos adequados ao mercado brasileiro, nós é que estamos de acordo com a norma. Nós é que temos cursos específicos. E aí nós temos um monte de argumentos para justificar isso. Só que isso depende de um posicionamento. Essa é a primeira parte. A segunda parte, já que vocês não se manifestaram. Eu acho que já contei para muitos de vocês, um bom vendedor, ele vende geladeira para esquimó. Né? Então, a gente precisa criar uma necessidade, a gente precisa mostrar o valor para o cliente. Eu comprei um aspirador de pó lá para casa, eu já contei essa história para muitos. Foi lá um vendedor, minha mulher disse assim, tem um aspirador de pó de um cara que quer vir vender aqui. O cara vem vender aspirador de pó na casa. Deve ser caro. Falei, deixa isso, não vem aqui, o cara vai me alugar aqui, eu não vou comprar. Ele foi lá, trouxe o aspirador de pó. E trouxe uma pasta. E aí ele começou a folhear aquela pasta. Ah, porque isso aqui é a empresa.
aqui nós somos uma empresa alemã, não sei quanto tempo, e foi virar. Aí nós temos isso aqui, papapá. E foi falando da empresa, foi falando do produto, foi falando não sei o quê, eu assim, aham. Só pensando no relógio, né? Tá, que horas que esse cara vai me dizer o preço para eu mandar ele embora? Tá, quanto custa isso? Não, calma. Depois a gente fala de preço. Até que ele foi lá, pegou o aspirador de pó dele, mostrou, ele era com base de água, não sei o quê, foi lá e pegou, passou no chão, a água ficou toda no chão, a poeira ficou toda no chão, ó, não levanta pó. Ah, legal. Aí ele foi lá, pegou o travesseiro da minha filha, pegou o caninho do aspirador, pegou um lenço preto assim, preto, pensa num lenço preto, botou no caninho do aspirador, pegou o travesseiro da minha filha, botou dentro do saquinho, no saco plástico fechado, trancou aqui e ligou o aspirador. Deixou 1 minuto aspirando, tirou, pegou o lencinho preto, o lenço preto estava branco. Branco, totalmente coberto de pó. Ele está vendo esse pó? Ele estaria no nariz da tua filha. O que vocês acham que aconteceu? Eu negociei o preço com ele. Eu não vou nem falar o preço, porque eu tenho vergonha do preço que eu paguei pelo aspirador de pó. Ele trouxe uma pasta, ele veio com uma sequência de convencimento muito bem definida, seguiu uma sequência, seguiu um raciocínio, foi, na hora H ele mostrou o produto, ele provou que aquilo ali funcionava, o preço, aí ele botou um preço primeiro lá em cima, isso tu tá louco, cara? Foi negociando até que ele me convenceu a fazer uma proposta para baixo, bem para baixo, e ele aceitou. Ainda assim era caro. Mas a pasta do vendedor, que é onde eu queria chegar, é a sequência de convencimento que a gente tem que ter. E o que a gente está tentando construir no marketing agora é a pasta do vendedor. Porque nós todos temos que ser vendedores, só que a gente tem que olhar para o cliente e entender onde é que está o ponto fraco dele. Ele, aquele vendedor, foi muito habilidoso. Porque ele chegou para mim, ele viu que eu tinha 2 filhas, e ele não foi mostrando que dava para passar o aspirador e o chão fica limpo. Isso aí tudo bem, passa outro aspirador, limpa também. Não, ele foi no ponto fraco. Ele foi na dor da pessoa específica. E ali ele me ganhou. Então, nós não podemos tratar as pessoas como se elas fossem iguais, elas são diferentes. Particularmente no governo, no corporativo, melhor dizendo, o governo é um perfil de necessidades. As construtoras é outro perfil de necessidade. Os escritórios de engenharia e arquitetura são outro, e a academia é outro completamente diferente. A solução do governo é diferente da solução da construtora. Porque, embora o governo e a construtora sejam contratantes, o governo contrata os projetos na sua maioria. A construtora contrata os projetos na sua maioria. Mas a forma de contratação é diferente, o papel é diferente, é tudo diferente. A solução é diferente, a oferta tem que ser diferente. Então a gente tem que entender a persona. E mais do que isso, a gente tem que entender que no governo, como na construtora, tem um cara que é o técnico, que está lá no dia a dia, no front, fazendo o projeto, usando a ferramenta, e tem outro cara que é o chefe dele que decide por ele. E são 2 coisas diferentes. Quem toma a decisão, muitas vezes não sabe como é que faz. E o cara que faz, não sabe onde é que está o dinheiro para fazer a compra. São realidades diferentes. Então a gente tem que entender isso. O que eu vou fazer com vocês agora é um exercício. Eu vou passar por trechos dessa pasta do vendedor que a gente está em construção. Isso que está aqui, eu montei ali com o Rafael, nós mapeamos, isso aqui é para governo, tá? Ah, desculpa, aqui estava na pasta errada. Isso aqui é governo. Nós mapeamos as dores. A gente listou as principais dores que o governo tem. E a gente começou a pensar como é que seria a estrutura dessa pasta de vendedor para fazer esse convencimento. Aí, essa estrutura, ela pode, não obrigatoriamente, seguir essa sequência. Por que eu preciso implementar BIM? Então, eu vou falando de BIM, por que eu tenho que implementar BIM? Então, aqui tem
um conjunto de coisas que tratam sobre por que implementar BIM. Nós vamos ter que falar um pouquinho da empresa. Quem é a empresa? Qual é o posicionamento de mercado? Qual é o seu propósito? Aqui é o suco do laranja, democratizar o BIM. Qual é a nossa visão de futuro, de mercado? Quais são os cases que a gente tem de sucesso, depoimentos de clientes? Ou seja, a gente tem que fortalecer a imagem de que esta empresa, a AutoQI, é uma empresa sólida, confiável, na qual ele vai poder depositar um bom dinheiro. Quais são os produtos que a gente tem? Quais são os nossos diferenciais? Cloud, o ArchiCAD, como é que funciona essa tal dessa interoperabilidade? Vamos falar um pouco de produto. Mas muito menos, talvez, do que a gente vem falando de produto. Às vezes a gente fala do recurso do detalhe do lançamento automático inclinado das tubulações sanitárias. Menos. Talvez a gente não precise ser tão específico. Quem já entrou no site da Autodesk, eu falo isso, o Marcelo chegou agora, entre no site da Autodesk para ver o quanto que o Autodesk fala do Revit, dos recursos do Revit. Nada. Nós, ali no mercado, queremos entender o que o Revit faz e não tem informação no site deles. Como é que o cara compra o Revit? Porque eu sou o Revit, cara. Fica tranquilo, eu sou o Autodesk, eu sou o Revit. Pode comprar. Mas o que o programa faz? Cara, ele faz tudo. Mais ou menos isso é que ele se posiciona. Eles falam pouco dos recursos. Nós temos que, talvez, mudar um pouquinho isso, construir uma realidade diferente. Aí vem os detalhes. Como é que a gente pode implementar BIM com sucesso? Quanto custa para fazer isso? E, por final, como é que eu compro? Então, a ideia é que a gente desenvolva essa comunicação do início ao fim. Eu já comecei a pegar esse primeiro texto, essa primeira parte aqui, e já detalhei ela completamente, totalmente detalhada. Tá? O Jordan me deu uns feedbacks que depois eu vou arrumar, que eu não fiz ainda, está faltando fazer esse ajustezinho dos feedbacks que o Jordan me deu. Isso aqui eu já fiz. Só que, para acelerar um pouquinho o nosso trabalho, ao invés de eu detalhar tudo de cada parte, eu fiz uma visão geral, que é o que eu pretendo apresentar para vocês hoje. A visão geral é grande. Ainda assim ela é grande. Nós vamos ter que lidar com certa habilidade. Então, o que a gente vai ter que ver, e tentando responder a tua pergunta, essa apresentação está estruturada dessa forma aqui. A gente vai dar uma visão geral, uma introdução, que é o tal do pitch elevator. Ou seja, eu preciso chegar para o cara e em poucas palavras, com muito pouca informação e muito pouco slide, eu preciso atrair a atenção dele. Então a primeira coisa que a gente tem é, em poucos slides, 6 ou 8 aqui, eu vou resumir esses 100 slides que tem aqui. O que ele tem de mais importante a gente tem que vender para ele? Então ele tem que dizer o seguinte, ok, esse assunto me interessa. Ah, interessa? Então tá. Então vamos marcar para a gente conversar com calma sobre esse assunto e eu vou te explicar em mais detalhes como é que isso que eu estou te prometendo funciona. Isso é a introdução. Depois a apresentação completa segue uma visão geral, nós vamos falar dos produtos. Pode ser que a gente chegue num gestor. Se eu chego lá no engenheiro que está fazendo o projeto, ele sabe o que é BIM. Não vou precisar explicar para ele que BIM é um negócio para fazer 3D. Não, ele sabe. Mas se eu estou lá num gestor que não ouviu falar ainda, ele não sabe. Talvez ele não saiba também por que ele tem que implementar BIM. Ele tem que entender que ele não pode comprar uma solução da Autodesk proprietária porque ela não é Open BIM como eles prometem ser. Vamos ter que dar o depoimento de quem já fez, e aqui são as partes mais importantes da nossa apresentação, que é o tal do lencinho branco. O lencinho branco do aspirador de pó está aqui. É onde eu espero, de verdade, pegar no fundo da ferida dele. Qual é a sequência certa para fazer isso? É essa? Não sei, não necessariamente. A gente vai ter que ter habilidade para entender onde é que a persona está, quanto tempo ela nos dedica, para a gente calibrar o quanto e o que a gente vai falar para o cliente. Mas o mais importante que eu quero é que vocês tenham um background, que vocês saibam como convencer os clientes. Nas minhas idas, junto com o Jordan para Brasília, para outros eventos, eu tenho aplicado isso. Não esta apresentação que eu fiz agora, mas eu tenho aplicado este convencimento. E todas as vezes que eu apliquei isso aqui, eu tive sucesso. Então eu posso garantir para vocês que funciona. Tá? A apresentação pode ser melhor,
mas a ideia funciona. Pitch, pessoal. É rápido agora. Você é um gestor público? Você já vivenciou alguma vez projetos que não estejam compatibilizados? Que os teus quantitativos de materiais não são precisos? Que eles foram mal especificados ou poucos especificados e daí as obras acabam sendo mal acabadas porque a especificação não foi suficiente? Ou que a tua obra pública gerou aditivo de contrato? Eu diria que 100 em 100 gestores públicos vão responder que sim, as minhas obras já tiveram aditivo de contrato. Elas são mais caras que o planejado? Sim, eu orcei 100 mil e gastei 250. Ah, pois é. Teve atraso no projeto? Sim, porque enquanto ele estava pedindo aditivo, a obra estava parada. Saiu, eu terminei, deixei de ser prefeito e não consegui entregar a obra. E teve desperdício de dinheiro público, né? Pois então. Aí o BIM vem para ajudar essa questão. Primeiro, porque o BIM é uma necessidade, porque a gente sabe, eu vou passar rápido certas coisas, vocês sabem que o Temer desenvolveu publicou o decreto. Eu não vou explicar isso, então isso eu vou passar rápido. Vou falar do decreto. E eu vou explicar o seguinte, ó, BIM é uma metodologia. É importante a gente destacar que as pessoas têm visão errada a respeito de BIM, elas acham que BIM é um programa. BIM não é um software. BIM é uma metodologia de desenvolvimento de projetos por equipes multidisciplinares que trabalham de forma integrada sobre um modelo 3D que é rico em informações. Permite a detecção de incompatibilidades na fase de projeto, que aí dá para corrigir os problemas que vêm depois e diminui os aditivos. Pessoal, eu estou passando rápido, tá? Depois vocês leem isso com calma. Isso aqui é BIM, ó. Sabe o que é BIM? Isso aqui é BIM. Imagina agora, prefeito, secretário, coordenador, chefe, engenheiro. Imagina você, que o teu projeto pode ser feito assim, ó, antes da obra. Que você pode ter esse nível de detalhe aqui. Não tem mais erro aqui, não tem incompatibilidade, não tem aditivo. Não tem atraso. Se você fizer BIM, você faz isso. Só que não adianta comprar um programa. BIM não é software. Já ouviu falar no Revit? Já. BIM não é Revit. E outra coisa, muita gente que está decidindo migrar para BIM e vai lá, compra um programa do tipo do Revit, dá com os burros na água. Porque acha que é só comprar o programa e botar um treinamento e está tudo resolvido. Não é. Quem fez isso está se dando mal. Por quê? Porque a curva de implementação e o aprendizado aqui, quando você tenta implementar BIM, é muito alta. Todo mundo está trabalhando muito bem em 2D. Quando começa a implementar BIM, se ferra. Isso aqui está acontecendo com quase todo mundo. Você quer que aconteça isso aqui com você também? Não precisa acontecer desse jeito. Nós podemos oferecer uma solução completa para você, que é órgão público, fazer um projeto que sim, você passe a usufruir dos benefícios do BIM, mas não precise cair naquele poço de improdutividade que não leva a nada. E nós estamos aqui há mais de 30 anos no mercado, blá, 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 oferecendo, trabalhando. Te interessa ouvir isso? Te interessa saber mais sobre isso? Então, isso aqui é o que a gente espera te entregar. Nós temos uma solução que tem todo o ambiente, que funciona numa nuvem, e é capaz de tudo isso aqui, então, a gente conseguir implementar, fazendo com que você compre não apenas um software, mas você vai fazer, nós vamos te dar uma solução completa que tem desde uma revisão inicial do que é BIM para toda a tua equipe. Será que os teus engenheiros lá sabem direito o que é BIM? Eu já perguntei isso para várias pessoas públicas e eles respondem não sabem o que é BIM. Então eu vou ensinar para todo mundo, para todos vocês na sua empresa, a gente vai ensinar o que é BIM, nós vamos mapear como é que vocês fazem os processos, como é que vocês fazem os projetos hoje, vamos entender o que vocês precisam mudar, vamos oferecer toda a tecnologia, todo o software necessário, tudo que for preciso em termos de infraestrutura, vamos te dar todo o treinamento, suporte e consultoria, vamos te dar tudo o que for necessário. Não adianta você, meu caro, não adianta você comprar um software se você não souber o que é BIM, se você não entender o que precisa mudar no processo e se você não tiver apoio. Não adianta. Você vai dar com os burros na água. Então, é um projeto
E é isso que nós vamos te oferecer. Interessa? Não necessariamente com essas palavras que eu estou dizendo para vocês, mas esta ideia precisa ser passada como primeiro contato. Ele tem que entender do início ao fim o que é BIM, por que BIM, o que dá errado quando ele tenta fazer BIM comprando apenas um modelador e o porquê que a gente é diferente. Vamos supor que, ok, eu quero. Então tá, então vamos conversar com calma. Aí a gente pode ir explicando isso aqui para ele aos poucos. Como eu falei, eu vou avançar mais rapidamente em certas coisas aqui, porque são coisas que vocês já sabem. A gente vai explicar o que é AutoQI, que ele é líder no mercado, que a gente oferece uma solução completa, que tem mais de 30 anos, que é isso aqui que a gente entrega, as pessoas não sabem. Isso aqui é o produto AutoQI. Aqui a gente consegue integrar estruturas e instalações, tudo nesse ambiente. Então, visualmente a gente vai explicar isso aqui para ele. Quem é AutoQI hoje? Mais de 30 anos, 53 mil clientes, 270 colaboradores, somos uma empresa sólida no mercado, não começamos ontem. Vamos falar um pouquinho do Eberic. Quanto que a gente vai falar do Eberic nesse momento? Pouco. Mas, essencialmente, nós temos que dizer que o Eberic, que é um software que trabalha com projeto concreto armado, moldado em loco, pré-moldado, aço e madeira, cumpre todas as etapas do projeto. O mais importante aqui é a gente mostrar, o Eberic faz a modelagem, mas não somente a modelagem. Ele faz análise, faz compatibilização, faz dimensionamento, faz detalhamento, faz extração de quantitativos. De acordo com as normas brasileiras. Nenhum outro programa BIM faz isso. Ah, tem um mesmo lá em São Paulo, que é o TQS, que é um programa bom também, que também faz isso. Mas tirando o TQS, o Revit não faz isso. O Revit faz a modelagem, faz a extração dos desenhos, faz a extração de alguns quantitativos a depender de como a gente modelar. Mas só o Eberic faz tudo. Olha o que dá para fazer com o Eberic. QI Builder, mesma coisa. Faz toda a parte de instalações, eu vou explicar, incêndio, SPDA, cabo elétrico, tudo mais. O que ele faz? Mesma coisa, modelagem, dimensionamento, compatibilização, extração quantitativa e geração. Ninguém, agora sim nós podemos dizer, nenhum outro programa no mercado faz isso de acordo com as normas brasileiras. Porque na estrutura ainda tem o TQS, na instalação não tem. Faz isso. Mais ninguém que faz a solução completa. Esse é o QI Builder, com esses módulos que daí vocês podem explicar. Aí nós temos suporte, aí a gente pode explicar os serviços de suporte. Nós temos uma empresa de e-learning, que foi criada em 2003 para a gente democratizar o BIM, levar o conhecimento para todo o mercado. Tem mais de 60 cursos, vocês sabem explicar isso também. Está aqui, ó, portfólio com todos os cursos que a gente tem. E aí, como a AutoQI é uma empresa de engenharia e ela não tinha uma solução de arquitetura, nós, há alguns anos, criamos uma aliança com a Graphisoft, que é uma empresa global que tem software para arquitetura. Então, nós, AutoQI, temos as melhores soluções de projeto para engenharia no mercado brasileiro. A Graphisoft, o ArchiCAD, é a melhor solução para a arquitetura do mercado. E é mesmo. É o melhor software de arquitetura do mercado. E aí, então, nós, além de nos juntarmos, nós também defendemos o conceito de Open BIM. Lembrando que Open BIM é uma diretriz de governo, né? E aí, com isso, integrando as duas soluções, nós temos o que há de melhor para oferecer para o mercado. E o resultado é isso. Esses aqui são os projetos que a AutoQI faz, vistos dentro das ferramentas da Graphisoft. Portanto, a gente faz interoperabilidade de verdade. O que nós temos como nossos produtos? Interfaces simples, fáceis de usar, ferramentas automatizadas para modelagem, alta produtividade. Aqui eu estou, de novo, estou passando rápido porque vocês sabem isso. Trabalhamos para compatibilizar com as soluções dos outros programas. E aí sim, o que o Eberic faz? Aqui a gente pode explicar o que o Eberic faz. Ele importa a arquitetura, modela os pilares, faz a análise de acordo com a norma, faz o dimensionamento, detalhamento, lista de materiais, relatórios, exportação IFC e integra com o QI Cloud. Isso aqui tudo vocês podem explicar com calma. O que ele faz? Quanto mais eu vou falar do Eberic? Muito mais? Não. Depois eu vou botar um videozinho geral para falar do Eberic. Esse vídeo ainda quero, ele está ali gravado, mas eu quero melhorar ele depois. Que é esse aqui. Tá? Não é esse vídeo aqui, vou botar um outro vídeo melhor. QI Builder.
Mesma coisa. O que ele faz? Importa a arquitetura, faz a modelagem, tem um cadastro de peças com famílias. Aqui tem um ponto importante. Você já ganha as famílias. Nós já começamos o projeto com um cadastro cheio de componentes BIM. Coisa que, dependendo da ferramenta que você comprar, você tem que criar todas as suas famílias. Fazemos todos os dimensionamentos de acordo com as normas, só nós fazemos isso. E aí, o que a gente tem ainda? Detalhamentos executivos, lista completa de materiais, diversos relatórios, exportação IFC e integração com o K-Cloud. Aqui é para ter um vídeo também. Nós vamos falar um pouquinho também do seguinte, olha, esse era o padrão antigo de projeto, esse aqui é o padrão que a gente está passando a entregar agora. Nós fazemos toda a análise de colisão, fazemos compatibilização, trabalhamos também na coordenação dos projetos. Podemos enxergar esses projetos lá no K-Cloud. O que é o K-Cloud? Um ambiente de nuvem para a gente receber e comunicar os projetos. Você que é gestor público não precisa saber usar os programas de engenharia para ver o seu projeto em 3D. Os projetistas fazem os projetos para você e publicam aqui no K-Cloud. Você pode ver de qualquer lugar que você quiser. Está aqui os projetos para você ver. Então o K-Cloud, o que ele é? Um ambiente de trabalho, única plataforma aqui. Funciona de maneira integrada, né, com as ferramentas, umas telinhas do K-Cloud. O que ele faz? Tem todo o controle de obra. Aqui, pessoal, na verdade, para um gestor público, ele entende isso, tá? Ele não vai entender o Eberic, ele não vai entender o K-Builder nos recursos dele. Mas se a gente falar com o gestor público, dizendo para ele o seguinte, olha, onde é que estão os teus projetos armazenados hoje? Você consegue visualizar todos eles? Você tem backup de todos eles na nuvem? Você consegue gerenciar as obras de quem tem acesso a todos os seus arquivos? Isso ele entende. Tá? Então a gente pode falar para o gestor, mesmo as coisas que são teoricamente técnicas a respeito do K-Cloud. E o que é o ArchiCAD? Fala um pouquinho do ArchiCAD também, considerada a melhor solução de arquitetura do mundo. Ferramentas de altíssima produtividade, como é a AutoQI. Assim como a gente tem ferramentas que automatizam muitas coisas, o ArchiCAD também tem. Eles têm uma filosofia muito parecida com as nossas. Precisão de modelagem. Já tem cadastros de peças nativos. Não tem tudo, mas tem alguns objetos nativos já. Faz toda a geração dos detalhamentos a partir do modelo BIM. E integra, pode se integrar com o K-Cloud e com o BIMX. Então, além disso, é possível fazer extração avançada de informações do modelo, daí eu falo um pouco mais sobre esse recurso. Também se pode fazer todo um sistema de organização de materiais. Então aqui, pessoal, só fazendo um parênteses, vai depender do público-alvo, né? Porque se eu estivesse falando para o gestor, isso aqui não interessa para ele. Se eu estou falando para o técnico, isso interessa para ele. Então, esta apresentação que eu estou fazendo para vocês, ela não está separada entre a apresentação para o gestor e a apresentação para o técnico. A gente ainda tem que splitar ela, ainda tem que dividir ela para que vocês possam lidar com ela. Ou fazer uns hiperlinks, que é isso que eu estou vendo com o Jordan também, qual é que é o melhor jeito da gente trabalhar. Aqui a gente fala um pouquinho, né? Tem comunicação nativa em formato BCF, fluxo de padrão aberto, tudo de acordo com a Build Smart. Aqui vai entrar um vídeo do ArchiCAD, outro vídeo do ArchiCAD. E aí sim, a gente já falou de produto. Por que então? Nós já falamos de empresa, já falamos de produto. Por que eu tenho que implementar BIM? O que é BIM? E por que eu devo aplicar o BIM? Aí são os problemas de gestão. Vamos verificar com o cliente se isso aqui de fato aconteceu com ele. Será que acontece de eu receber projetos de engenharia e arquitetura, mas eles não estão compatibilizados quando eu recebo ele na obra? Alguma vez eu já fui extrair um quantitativo de materiais e ele estava errado, não bate com o resultado que estava na obra? Vou comprar os negócios na obra, não bate com o que estava no projeto. Será que alguma vez esses projetos não compatibilizados geraram aditivos? Será que alguma vez já teve atraso no projeto por conta disso? Por conta dos aditivos, por conta de todo essa incerteza nos meus modelos?
Será que isso não se repete várias vezes em todas as obras? Será que esses projetos não ficam recebendo revisão constante? Eu estou o tempo todo com dificuldade de saber, lá na obra, qual que é a última versão do projeto? Para quem não é engenheiro, talvez não tenha isso muito claro, mas a pior coisa que tem é o cara executar uma obra com um projeto errado, velho. Porque ele tem que fazer de novo. Ele tem que desmanchar e arrumar, e desmanchar e fazer de novo. Então, assim, isso acontece com uma frequência tão grande, tão grande. Por quê? Porque não tem um gerenciamento das informações. Então, tudo isso são problemas que podem acontecer na edificação. É aí que entra o BIM. Então, aqui eu explico de novo que o BIM é uma metodologia. Vejam, prestem sempre atenção quem for usar essa apresentação nas palavras grifadas. BIM é uma metodologia, não é um software. Ele envolve equipes multidisciplinares, não existe BIM trabalhando sozinho. BIM pressupõe que todos os agentes estejam trabalhando juntos, para trabalhar de forma integrada, para permitir a detecção de compatibilidades na fase de projeto, ou seja, eu posso corrigir antes de mandar para a obra. Permite a extração de quantitativos precisos, se eu fizer um modelo bom, meus quantitativos são realmente muito bons, e com isso eu vou diminuir muito os aditivos e os atrasos de obra. Sempre voltar com as informações atualizadas, seja no escritório, seja na obra, porque eu posso publicar esses meus arquivos na nuvem. E claro, o BIM exige uma mudança de trabalho. Dá para trabalhar do mesmo jeito fazendo BIM? Não, de jeito nenhum. O mais importante e o pior que acontece é quando a gente tenta trabalhar do mesmo jeito em BIM. Figurinha padrão, quem são os envolvidos no projeto. O que não é BIM? De novo, BIM não é um software, BIM não é o Revit, BIM é uma metodologia que independe do software escolhido, Jordan. Se o cliente diz, eu quero usar Revit, posso? Posso. Quero usar o AutoCAD? Posso? Pode. Não importa qual é o software, BIM independe do software. BIM não é um projeto 3D. E importantíssimo, o fato de estar em 3D não significa que é BIM. E outra coisa é que simplesmente exportar o meu modelo, tirar o modelo, exportar IFC, um cliente nosso, que eu não vou dar nomes, uma vez eu fui perguntar para ele, cliente velho, tá? Gente experiente, eu fui perguntar para ele, e daí fulano? Tá trabalhando com BIM? Tô. Como é que tu faz? Ah, eu pego o exporto IFC do Iberic e mando para a obra. Tá, isso é BIM? Claro. BIM não é isso, né? BIM não é exportar o IFC. Aí aqui eu vou falar dos erros. Isso aqui é importante. O que acontece? Quem já se deu mal implementando o BIM fez o quê, provavelmente? Provavelmente acreditava que bastava comprar um programa BIM. Comprei o programa, agora eu sou BIM. Não. Outra coisa, colocou o foco da implementação a BIM apenas na modelagem. Eu estou modelando tudo. Então, eu faço todos os meus projetos em 2D, depois eu pego os projetos em 2D e modelo tudo no BIM. É assim que eles falam. Eu pus tudo no BIM. Então, isso dá errado. Ou a gente impor uma mudança radical no processo de projeto por causa do software. Ou seja, eu compro um software novo, e agora eu tenho que mudar totalmente a forma como eu sou acostumado a trabalhar, e eu tenho produtividade, eu tenho que botar uma forma totalmente nova, não aderente ao meu realidade, ao meu orçamento, à minha produtividade, e achar que isso vai dar certo. Não vai dar certo, eu vou quebrar. E depois, lá no final, tentar modelar tudo em 3D. Esse é o pior de todos. Porque daí, quando ele vai modelar e não dá certo, normalmente o projeto já está sendo construído, e ele está tentando modelar em 3D para entregar para o cliente aquilo que ele prometeu, que era entregar um negócio em 3D. Quem já fez isso, invariavelmente, se deu mal. Aí a gente fala do decreto. Por que o BIM é importante para o governo? Porque a gente precisa. Aqui tem um vídeo bastante conhecido que explica o que os especialistas falam sobre isso. Então, por que eu preciso implementar BIM? Problemas típicos de projetos não compatibilizados. Veja que tem coisas que se repetem, porque nem tudo a gente tem que seguir esta sequência do início ao fim. Ela pode ser feita em pulos. Tá?
Projetos não compatibilidade, quantitativos, poucos materiais específicos, atraso. Aditivos de contratos, obras mais caras, desperdício de dinheiro, e aqui, ó. Eu diria que isso aqui tem a ver com o técnico, isso aqui tem a ver com o gestor. Aqui eu falo um pouquinho do porquê que o gestor precisa implementar a BIM. É uma diretriz de governo. Se eu faço um projeto pela metodologia BIM, eles são mais rápidos. E o BIM ajuda a reduzir o desperdício de materiais. Minimiza a quantidade de aditivos, facilita a manutenção. E outra coisa que os gestores gostam, né? Quem faz isso é pioneiro. Aqui na Prefeitura de Florianópolis, quando a gente estava negociando com eles, foi uma coisa interessante, porque todo mundo quer ser pioneiro, todo mundo quer ser primeiro, todo mundo gosta de palanque, político gosta de palanque. Né? Então, quando eles entendem que eles podem fazer alguma coisa que tem significado e é percebido pela população, eles gostam. E, claro, favorece a transparência das obras públicas. Aqui um ponto importante. Quando é que eu preciso começar a implementar, pessoal? O decreto do presidente Temer disse que a partir de 2021, que é logo ali, algumas obras relevantes precisarão ser implementadas em BIM, mas nem todas as obras são consideradas relevantes. Então eu posso deixar para depois. Não, cara. Se tu não começar agora, tu não vai dar conta de chegar lá depois. Então a gente precisa plantar na cabeça dos gestores a necessidade da gente fazer essa implantação o quanto antes, porque vai exigir mudanças na forma como os projetos são contratados, elaborados, fiscalizados e construídos. Muda tudo. Tudo muda na contratação em BIM. A licitação muda. O recebimento muda. Tudo muda. Então, como todo mundo vai ter que se adequar, é melhor que eles comecem a ser capacitados já, antes de passar a ser exigido. Porque qual é o problema? Os agentes financiadores, esses de baixo é bem importante, tá? As fontes de financiamento, os bancos, vão exigir BIM. Ou seja, se eu sou prefeitura, quero fazer um financiamento de uma escola, e quero ir lá no BNDES pegar dinheiro, eu quero pegar lá dinheiro lá no BID, e o BID pode dizer assim, eu só financio obra que foi feita em BIM. E eu não tenho mais dinheiro. Isso vai acontecer. Portanto, a gente tem que estar atento a isso. Aqui eu vou falar que BIM tem que ser Open BIM. Vou passar rápido sobre isso aqui. Explica o que é Open BIM. Lembra de novo que BIM não é software. Aqui tem uma coisa importante, pessoal, da estratégia do BIM no Brasil, que é um dos objetivos estratégicos, que diz o seguinte, ó, incentivar a concorrência do mercado por meio de padrões neutros. Então a estratégia do governo fala que o padrão tem que ser neutro. Explica o IFC, por que o Open BIM é importante. Eu estou avançando um pouquinho para a gente ganhar tempo, né? Vamos falar aqui de quem já implementou BIM. Aí aqui eu boto no contexto de governo, falo do BIM de Santa Catarina, falo do BIM do Paraná, que são entidades que já fizeram isso. E mostro um case, que é o case que a gente fez aqui internamente na AutoQI. Eu não disse de qual é a cidade, eu só disse que é o projeto da escola da Tapera, mas a Tapera pode ser em qualquer lugar, tá, Emily? Fica tranquila. Em que a gente bota umas figurinhas. Então, o que é BIM? Quem já fez BIM? Olha aqui, ó. Aí a gente tem uma série de fotos. Olha o que dá para fazer com BIM. Tá? E aí, então, a gente chega onde eu queria chegar. Tudo aquilo que eu falei antes é subsídio, background para vocês argumentarem com o cliente, a depender de quem está nos ouvindo. Eu não tenho a expectativa de que a gente siga essa apresentação de pé a ponta. Ela é muito longa. Tá? Não daria certo. A gente tem que ter e captar os pedaços dela que interessam. Tá? Da empresa, dos produtos. Expliquei para vocês o que é BIM, por que tem que implementar BIM, por que tem que ser Open BIM, quem já implementou BIM. É longo, né? Bastante coisa. Então a gente tem que ser bem cuidadoso sobre quais dessas informações a gente vai falar para outra pessoa. Senão a gente cansa as pessoas. Como facilmente a gente pode cansar aqui ouvindo. Então vamos nos colocar no papel do outro cara que falou do outro lado. Então a gente tem que ser cuidadoso com isso.
Portanto, é fundamental a gente, antes de abordar isso aqui, entender e procurar saber da equipe que está lá do outro lado ouvindo, o que ele já sabe sobre BIM. De preferência, o que tu já sabe, o que tu já fez, o que tu já viveu. A gente colhe informações para filtrar, para não seguir isso aqui tal qual uma cartilha. Esses dois aqui, não. Esses dois aqui é o paninho que entrou preto e saiu branco. Esse aqui a gente tem que explicar bem. Tá? Essa, pelo menos, é a minha hipótese. Vamos ver se isso depois se concretiza em realidade. Está vendo, Jordan, como hiperlinks seriam interessantes? Se nós tivéssemos hiperlinks na apresentação, não precisaria estar fazendo isso que eu estou fazendo agora, né? Então tá. Esse slide aqui vai tentar pegar, pessoal, a dor dele. A dor. Aonde está o ponto fraco de quem está tentando implementar BIM, já tentou ou ainda vai tentar e não quer, e a gente não quer que ele cometa o erro. Então, eu vou contar para ele primeiro o que acontece com quem já faz projetos em 2D. Muitos escritórios estão acostumados a fazer projetos em 2D com experiência. 5, 10, 20, 30 anos fazendo projetos e são altamente especializados, têm uma rotina bem definida, dominam o processo de fazer projetos, sabem o que tem que se fazer, conhecem, têm experiência. Tem uma equipe treinada, estão lá acostumados com o software específico que eles estão acostumados a trabalhar, tem todas as bibliotecas, padrão de desenho, tem tudo, eles estão acostumados, funciona o escritório deles. E o desempenho, alguns projetos são mais complexos, outros menos, varia pouco. Então, uma pequena variação, que é o que eu, graficamente, estou representando dessa maneira. Ou seja, aqui nós temos o desempenho, a variação do desempenho ao longo do tempo. Então, antes dele implementar BIM, enquanto ele está fazendo projetos em 2D, ele está com isso aqui dominado. Aí ele decide, então, migrar para o BIM. E aí é onde os problemas podem acontecer, porque quando ele decide migrar pelo BIM pela escolha de um software modelador apenas, o que pode acontecer? Ele vai lá e adquire software e treinamento. Ele não compra só o programa, ele compra o programa com um curso. Mas ele precisa aprender a usar o programa. E como o programa é novo, a metodologia é nova, a forma de trabalho é tudo diferente, ele tem uma curva de aprendizado enorme. Todo software novo tem curva de aprendizado, todos eles, o nosso também. Se alguém não está acostumado a trabalhar com Iberico Key Builder, compra o Iberico Key Builder, vai demorar para aprender. Mais ou menos, mas demora para aprender. Tem curva de aprendizado, isso é inevitável. Todos eles têm. Então, isso aqui vai ter. Só que, dependendo do software, ele tem que montar as bibliotecas de componentes. O Revit, por exemplo, não tem. Eu posso até tentar baixar na internet alguma norma, ou alguma biblioteca ou outra. Não sei se o Ed quer dar algum depoimento sobre isso. Como é que é? Dá fácil baixar biblioteca de objetos? Pronto. Não tem nada pronto. Portanto, ele tem que investir um tempo enorme nisso. O tempo de modelagem é maior. Se consegue modelar mais coisa, vamos falar do Revit especificamente. Eu consigo modelar tudo com Revit. Dá para modelar qualquer coisa. Só que, comparativamente ao projeto que ele fazia em 2D, em que ele só desenhava partes das coisas, ele não desenhava tudo. Ele desenhava uma parte. Quando ele vai para o Revit, ele tem que modelar tudo. Então, esse tempo é naturalmente muito maior do que ele teria quando ele fazia os projetos em 2D. Então, isso ainda é agravado pelo fato de que ele precisa modelar numa ferramenta e dimensionar por outra. Então, ele gasta mais tempo modelando. Vamos falar um pouquinho mais dessas 4 partes, porque isso aqui a gente tem que explicar para o cliente, né? O que vai ser, o que a gente vai fazer
E por que que nós vamos ser diferentes? Então nós vamos fazer uma revisão conceitual, a gente vai fazer um workshop. Tá? Esse workshop há duas maneiras da gente fazer, ele pode ser feito presencialmente, mas a gente espera fazer ele em grande parte híbrido. A gente espera fazer ele híbrido, significa que parte nós vamos fazer conteúdos online e partes a gente vai fazer workshops mesmo, conversando com o cliente em tempo real. Isso é o que eu imagino fazer para ser mais escalável, porque se a gente tiver que fazer sempre presencial, custa um pouco mais caro. Tá? Então vai ter um preço provavelmente para a gente fazer ele híbrido e um preço para a gente fazer ele 100% presencial. Mas vai ter que ser feito um workshop para nivelar. Basicamente a gente vai fazer um alinhamento conceitual, vamos falar dos sistemas construtivos, isso aqui a gente vai entrar em detalhes que depois eu posso aprofundar um pouquinho mais, mas são questões mais técnicas. O que é o conteúdo disso aqui? Nesse exato momento a gente está gerando esse conteúdo, nossa equipe interna aqui, o Edivane, a Carol, o Francisco, a Emily, estão trabalhando na geração desse conteúdo junto com outras pessoas, em formatar esse conteúdo num curso, que primeiro vai acontecer presencialmente e depois a gente vai migrar para o KeySat, operacionalizar isso aqui em grande parte por ensino à distância. Tá? Mas esse conteúdo... A gente vai ter que estabelecer qual é esse passo de melhoria, estabelecer esse alvo e dizer o seguinte, ok, nós te prometemos que tu sai daqui onde você está e você vai chegar nesse patamar. Isto é viável de fazer em mundo. Se depois você quiser sair deste patamar e chegar neste outro patamar, não tem problema, a gente te ajuda a fazer esse outro passo. Então nós vamos estabelecer essa meta, né? Entender o projeto atual e como será depois. E criar uma implantação seguindo a metodologia BIM, um planejamento de migração realista, de acordo com a necessidade e com o orçamento que ele tem de horas para investir. Se ele tem 5.000 horas para investir, ótimo, a gente vai levar ele bem longe. Se ele tem 200 horas, a gente vai até onde dá. E aí, então nós vamos levantar as necessidades, expectativas e definir esse processo de implantação. Próximo item. Então isso aqui vamos falar também ainda das fases, isso aqui já é uma visão mais técnica, vamos explicar para ele as fases de projeto, vamos mapear o workflow de trabalho dele, para ele entender qual é o fluxo que ele vai seguir. E vamos estabelecer também nessa fase aqui, ó, vamos oferecer para ele uma consultoria para desenvolvimento das especificações técnicas. Vamos pensar de novo, ele é um cliente público, ele vai contratar uma escola, ele vai licitar uma escola, como é que faz a licitação dessa escola? Nós vamos orientá-lo a construir esse termo de referência sobre como criar uma licitação para a contratação de uma escola, de um posto de saúde, de uma reforma. A gente vai criar esse conhecimento. Nós vamos desenvolver aqui um template e em cima desse template nós vamos oferecer depois treinamentos, horas de consultoria para ele fazer. Nós vamos orientar. Diretrizes também, né? O objetivo é fazer adaptação para saber como é que ele faz, então, como é que ele contrata e desenvolve os projetos, como é que ele elabora os processos licitatórios, como é que ele faz a fiscalização, entrega e armazenamento dos projetos, e como é que ele constrói e fiscaliza as obras. Aí sim, é isso que eu digo. Por acaso, tem software. Também tem software nessa proposta dele. Também tem licenças de EBL, de QI Builder e de ArchiCAD. Também tem licenças de QI Cloud. Tem que ter tudo isso aqui? Desejavelmente. E se ele quiser trabalhar com Revit? Pode? Pode. Quais são as diferenças de trabalhar com Revit e com ArchiCAD? Nós vamos explicar para ele as diferenças. As vantagens dele trabalhar com ArchiCAD são maiores do que trabalhar com Revit. Teoricamente, ele pode trabalhar com qualquer modelador BIM se ele faz os projetos dele. No final das contas, tem que estar tudo em IFC. A diferença é que nós sabemos que o IFC do ArchiCAD é melhor que o IFC do Revit. Se ele recebe IFCs vindos do ArchiCAD, vão ser melhores. Se ele tem um ArchiCAD, para checar os IFCs, vai ser melhor. O ArchiCAD vai conversa mesmo, de fato, melhor com as ferramentas AutoQI, entre outras vantagens. Há vantagens em ele usar a nossa ferramenta. Estrategicamente, para nós da AutoQI, é fundamental que a gente venda o ArchiCAD. Nós nem ganhamos dinheiro
vendendo ArchiCAD? Vocês sabem que a gente é revendedor oficial da Graphisoft. O valor que a gente vende, 100% que a gente vende, uma licença do ArchiCAD custa R$ 13.600, a AutoKey paga 65% desse valor, dá para a Graphisoft. Daí ainda tem que tirar impostos, despesas administrativas, comissão. Se não der prejuízo, eu diria, a gente não ganha nada. Diretamente vendendo o ArchiCAD. Não é um negócio para a gente vender o ArchiCAD. Mas o ArchiCAD nos ajuda a vender a solução como um todo. E a parceria com a Graphisoft nos ajudará a ir mais longe do que a gente está hoje. Então ela é estratégica. Não é tanto comercial. Mas vender o ArchiCAD é fundamental para a gente. Então a gente precisa vender o ArchiCAD, precisa oferecer o ArchiCAD e vender o ArchiCAD. A gente só não vai obrigar a compra do ArchiCAD. Não pode e não vamos obrigar. Mas a gente deve fazer todo o esforço possível, sim, para vender. Nós também vamos fazer serviços de instalação. O Paulo uma vez foi lá nos Correios, aos 45 do segundo tempo, né, Cláudia? Para tentar salvar uma venda grande que a gente tinha feito para os Correios e que quase que a gente perdeu e foi penalizado ainda, se não tivesse sido salvo. Porque nós mandamos os programas e eles não conseguiam instalar. O governo não dá para brincar com essas coisas. Então a gente vai vender uma suíte, a gente vai botar na proposta o serviço de instalação, e claro, nós vamos ter que credenciar e ter pessoas habilitadas para ir lá entender as redes de governo, com todos os firewalls, requisições, isso e aquilo que envolve serviços públicos. Nós vamos cobrar por isso. Vamos botar uma verba que se precisar pegar uma pessoa, botar no avião e mandar para Brasília para instalar e voltar, ele vai. Tem dinheiro, tem orçamento para isso. Tá? Licenças do Keycloud. Sim, nós vamos oferecer as licenças do Keycloud no porte compatível com a necessidade do cliente. Ontem a gente fez uma conversa rápida sobre o Keycloud, não vou falar do Keycloud especificamente agora, mas o Keycloud é a base de tudo. Toda a nossa solução gira em torno do fato de que a gente tem o Keycloud. Porque nós estamos falando de colaboração, compatibilização, gestão de projetos e tudo mais. Ou seja, não existe isso se não centralizado no Keycloud. Ele é a base. E ontem eu contei para a equipe que estava fazendo treinamento dos supervisores de varejo que nós conseguimos aprovar, a diretoria aprovou, né, que a nossa equipe do Keycloud vai dobrar de tamanho agora ao longo desse mês. Com 2 pessoas vai passar para 4. Tá? Dobra de tamanho. Isso é bem importante a gente perceber. Está aqui o Keycloud. Tá? Então, o Keycloud é um agente centralizador de todo mundo. O Keycloud vai receber a construtora, quando a gente estiver falando da construtora, vai receber os agentes e empresas no mundo corporativo, vai receber os pequenos escritórios, projetistas, o cliente governo, todo mundo usará o Keycloud como solução, ele é a base. Tá? E vamos oferecer também treinamento e suporte. Todo o nosso portfólio de cursos a gente vai oferecer, montar pacotes que envolvam isso, que podem ser desde somente os cursos de utilização até os cursos mais de caráter técnico. A gente está revendo esses cursos, o Paulo está com o desafio de revisitar todos os nossos cursos básicos de utilização num tempo recorde de 2 semanas, não 2 semanas. Revisitar todos os cursos para que a gente faça com que eles sejam BIM, hoje os nossos programas, agora as ferramentas, isoladamente, igual a gente disse que não é para fazer. Exatamente como a gente disse que não é para fazer os nossos cursos hoje. A gente tem que reescrever esses cursos, fazendo com que eles sigam fluxos BIM. O Paulo tem essa incumbência, por isso que eu chamei ele aqui, porque a gente está fazendo uma promessa e ele que vai ajudar a cumprir. E outra coisa que nós vamos oferecer é serviços Prime de suporte também. Esse cliente pode, e talvez deva, pagar horas especializadas de suporte para que a gente ajude ele a superar as coisas dele. Ele não pode, imagina, ele tem lá um suporte, daí ele liga para cá, não tem crédito de suporte. Não dá, né? Nós estamos fazendo uma promessa para ele de que a gente vai ajudar ele a cumprir o objetivo. A gente vai oferecer um pacote de horas de suporte que ele vai precisar, ele vai ligar para cá e vai resolver o problema dele. E aí com isso o Paulo vai ter orçamento. A gente vai vender um serviço para ele, esse orçamento vai se converter em receita, que ele vai poder usar e converter isso aqui em investimentos dentro do setor.
E por fim, consultorias. Tá? Nós vamos ajudar esse cara a implantar. De lá no início eu botei um trabalho de workflow, um projeto de nivelamento, conhecimento básico. Mas nós vamos botar homem hora de consultoria para ajudar aquela empresa, governo ou empresa privada, ou quem quer que seja, a implementar o BIM de verdade. Nós vamos botar uma pessoa que vai acompanhar esse processo durante um determinado tempo. No fundo, a gente vai vender um pacote de horas em que essa pessoa vai estar à disposição daquele agente, daquele órgão, para executar. Nosso grande desafio é credenciar as pessoas. Nesse momento, nós temos uma equipe muito grande de pessoas que fazem isso, representada pela ele. Ela é a nossa equipe de pessoas que faz isso. E a gente estava discutindo hoje de manhã a máquina de clonagem de Eggs. Tá? Nós vamos fazer os clonezinhos daí ao redor do nosso país para fazer isso. Então, essa consultoria de implantação, nós ainda vamos oferecer também consultorias, isso é opcional, em projeto, o cara tem uma dúvida de projeto. No Exército, né, Soraya? Ligou uma vez para a Soraya e disse: eu quero suporte especializado para 20 obras. A Cláudia veio apavorada, foi lá, falou com o Luiz, estava de férias. Estava de férias. 20 suportes especializados para 20 obras do Exército. E aí, orça, como é que orça, como é que não orça, como é que contrata, foi toda uma confusão. O Luiz ligou para ele lá, no final das contas era o suporte básico. Mas o fato é que, assim, ó, eles têm dúvida de projeto, a gente acha muitas vezes que esse cliente sabe fazer projeto, e quando a gente vai atender as pessoas, a gente vê que eles não sabem. Então, precisa de horas de consultoria em projeto e até horas de modelagem. Nós fizemos isso aqui com a Prefeitura de Florianópolis. A gente fez aqui o projeto da Tapera, no final das contas, o que a gente fez se não modelagem? Né? Então a gente poderia oferecer isso de outra forma. E se a gente precisar, nós vamos credenciar pessoas que não somos nós, que vão trabalhar fazendo modelagem. Quer que modele? Modela. A gente modela? Modela. Então vamos credenciar empresas que estão acostumadas a fazer isso e podem entregar esse serviço para a gente. Moral das contas da história, nós vamos oferecer muitos serviços terceirizados. E a gente vai criar, de fato, essa estrutura terceirizada. Vocês entenderam mais ou menos a ideia do serviço? Agora eu quero mostrar para vocês como é que isso aqui funcionaria. Aqui. Consegue ler lá de trás? Isso que eu acabei de explicar para vocês, dá para ler ou não? Não. Vamos por partes. O serviço aqui, ó, pacote de horas para implementação da metodologia BIM. Não está na mesma sequência, tá? Horas de consultoria em projeto, horas para desenvolvimento de modelos de especificações, de consultoria técnica e modelagem. Então, isso aqui é hora. Outra parte são as licenças. Do EBL, do KeyBuilder, do ArchiCAD e do KeyCloud. Outra parte são as renovações. Eu tenho que renovar as licenças. Então aqui nós estaríamos vendendo a versão 2019 e já estamos colocando a renovação da 20, da 21, tantas quantas a gente puder colocar para frente. Se pudesse colocar mais 4 renovações para a gente ter 5 anos de contrato, muito perfeito. Vai tentar convencer, vai tentar oferecer 5 anos para ver se a gente fecha em 2 ou 3. Tá? Treinamentos. Aqui a gente só colocou os cursos básicos, mas a ideia não, é oferecer mais cursos técnicos e ampliar um pouco essa oferta. E o suporte para a instalação. Então aqui tem, por exemplo, a gente estima no mínimo 250 horas para fazer esse processo de implantação. A gente estima, por exemplo, umas 60 horas de consultoria em projeto. Algumas horas, 80 horas para desenvolver esses modelos de especificação técnica. Se o cara quiser alguma consultoria técnica em BIM, eu até vou tirar isso aqui, vou deixar zerado isso aqui, eu não vou botar nenhuma hora de modelagem tridimensional. Afinal de contas que é um pacotinho básico. Tá? E vamos começar colocando aqui, para vocês fazerem um exercício, uma licença de cada produto. Tá? Só uma. Uma do EBL, uma do KeyBuilder, uma do ArchiCAD, com mais uma renovação, mais um treinamento.
Uma renovação seria o segundo ano. Justo. Seria o segundo ano, isso. E uma implantação. Então, os valores aqui seriam os seguintes. Nós estimamos toda hora de consultoria R$400 por hora. Foi caro, né? R$400 por hora. Lembre-se, nós vamos contratar, vamos tirar nota sobre isso, vamos ter que contratar isso aqui com terceiros. Talvez a gente tenha que ter viagem, tenha que ter outras coisas, tem custos aqui. Então, nós vamos colocar um valor relativamente alto. Então, esse projeto aqui, ó, com uma licença, é um projeto de R$270 mil. Quanto que a gente vende hoje? Os produtos, se a gente fosse imaginar, ó, as licenças perpétuas desses produtos daria 69 mil. Mais a subscrição 25. Então nós estamos falando de sair de um ticket de 95 para 270. Eu digo para vocês que nesse modelo, um ticket de 200 mil para mim é pequeno. O número que eu tenho na cabeça agora, como valor normal, é 500 mil. Então nós vamos oferecer projetos de 500 mil. Se nós tivéssemos colocado aqui um número um pouquinho diferente já, ó. Vamos botar 5 licenças. Mais 5 subscrições. Mais 5 treinamentos. R$160 mil. Nós estamos vendendo bala na praia. Estamos vendendo, sabe? Estamos vendendo espetinho na praia. Hoje, quando a gente vende esses nossos pedidos de pacote de programa com a prefeitura pequena. É a mesma coisa que vender espetinho na praia. Nós temos que vender contrato, de verdade. Tá? A gente tem, só que para isso nós temos que migrar o modelo de oferta. Então, imagine que a gente vendesse, nós vendemos no ano passado, Jorge, me corrija, me ajuda. Qual foi o nosso faturamento no corporativo no ano passado? 3 milhões e 50 mil. Se nós tivéssemos vendido 100 e tantos pedidos, não foi? 129 pedidos. Dá trabalho, não dá meninas? Dá trabalho. Porque o processo de convencimento, de documentação, é quase igual a um pedido de 20 mil ou 100. Talvez com 500 mude um pouquinho, não sei. Mas o trabalho é muito grande para um pedido muito pequeno. Se nós estivéssemos vendendo 5 pedidos desses, iguais a esse, nós teríamos batido a mesma meta, uns 5 pedidos, ao invés de 127. Nós temos que migrar de patamar, nós temos que abandonar. É igual o estudante, eu lembro quando eu era estudante, estava na faculdade, que andava de tênis e camiseta velha rasgada, e eu cheguei no meu primeiro emprego, na consultora, e ele continuava andando de tênis velho, camiseta rasgada, o engenheiro chegou lá para mim e disse assim, Rodrigo, é engenheiro, né, cara? Bota uma roupa condizente com o porte da empresa que tu trabalha, nunca vamos esquecer disso. A gente tem que largar esse espírito de vender coisa pequena, migrar de patamar e passar a fazer ofertas condizentes com a grandeza da solução que a gente tem. É o suco de laranja. O que vocês acham que a Autodesk vende? Eu estava falando da Brasoft, não foi no almoço? Os projetinhos da Autodesk lá, das licitações que a gente acompanhava, 1 milhão, 1,5 milhão, 3 milhões, não é isso que você vê todos os dias. E nós estamos aqui tirando um pedido de 30 mil, 50 mil, eu tinha um pedido bom de 100 mil. Não. Pedido bom agora é 1,5 milhão. Esse é um pedido bom. Quando a gente bota aqui 20 licenças do programa, 500 horas de consultoria, esse é um pedido. Nós vamos ter que migrar a estratégia. Concorda comigo? Não dá para vender a coisa do mesmo jeito, tem que mudar a comunicação, tem que mudar a estratégia. A gente tem que cumprir a promessa, lembra dos 4 P's? Propósito. Por quê? Por que nós estamos oferecendo isso? Porque o modelo convencional de oferta de software mais treinamento não atende a necessidade sua, cliente.
Isso não vai te levar onde você precisa. Você vai dar com os burros na água. O nosso propósito é que sim, você se dê bem. Por que a gente quer que você se dê bem? Porque você é nosso cliente. E eu faço absoluta questão que você tenha sucesso e pegue o teu case e venha num evento nosso da AutoQI e dê um depoimento dizendo: eu implementei a AutoQI e funcionou. Eu saí desta realidade, estou nesta realidade. Eu quero o teu depoimento. Então eu não quero que a tua solução e a tua migração seja meia boca. Eu quero 100% de resultado. Eu quero o teu depoimento. Então eu vou fazer das tripas coração para fazer que isso funcione. Isso é o propósito, é a promessa. E o nosso posicionamento é não oferecer mais uma solução incompleta e deixar o cliente largado. Não. Nós vamos te oferecer um produto diferenciado. E o produto tem que, evidentemente, dar suporte para isso. E tem condições de fazer isso. Então, dito isto, e para a gente ir para os finalmente, voltando para a nossa apresentação no início, onde estava o suco de laranja, nós vamos precisar construir estratégias. A gente vem numa balada, a gente tem um pipe drive, que tem um monte de entidades que estão na nossa base, que estão sendo lidadas pela equipe comercial, que a gente vai manter esse relacionamento, óbvio. Mas a gente vai precisar migrar de patamar. Não é melhor vender um ticket de 500 mil do que de 50? Óbvio que sim. Então a gente vai ter que se preparar para isso, incorporar e identificar oportunidades. Nós vamos vender projetos de 500 mil para a Prefeitura de São Joaquim? Não. Não. Então nós vamos ter que entender o bolso de quem está lá do outro lado. Então, a Prefeitura de São Joaquim, que resolveu, ligou para cá e está querendo comprar uma cópia do Eberic do K-Builder, o cara fazer o projeto da casinha do não sei o que lá, nós vamos vender para ele o Eberic do K-Builder. Continuar vendendo, claro. Mas nós vamos ter que identificar as oportunidades verdadeiras de quem tem dinheiro para pagar. Tem muita gente nesse Brasil que precisa do que a gente está oferecendo e sim tem dinheiro para pagar. É disso que nós estamos falando, estratégia. Quantos órgãos públicos tu levantasse e falasse no almoço hoje, órgão? 30 mil ou não? 30 mil órgãos públicos. Vocês acham que a gente vai conseguir ligar para 30 mil órgãos públicos para dar esse discurso, oferecer isso aqui para 30 mil? Não. Nós vamos focar em quantos? O Jordan deu um número dizendo que a gente consegue fechar 25% das vendas que a gente abre. É mais ou menos isso, né? As oportunidades, 25% concretas. Das oportunidades, 25%. Um em cada 4 fala por 20 pontos. Um em cada 4 pontos. Se a gente manter a estatística, só que a gente está falando de um produto com ticket menor, vai subir o ticket 10 vezes. Se a gente tivesse a felicidade de manter essa estatística e a gente quisesse faturar 10 milhões, 10 milhões. Em tickets de 500 mil, a gente precisaria então de 20 tickets. A gente precisaria ter 80 oportunidades. Se nós tivermos 80 oportunidades, 80, nós estamos lá no varejo tentando pegar quantas mil por mês mesmo, Marcelo? Por de 3 mil. 3 mil oportunidades no varejo por mês, o marketing tem que gerar. Eu estou falando agora de encontrar 80. 80 boas. Bem trabalhadas, para a gente converter 20 delas a ticket médio de 500 mil, para dar 10 milhões de faturamento. E aumentar 333% o nosso crescimento em 2019. Eu estou maluco? Isso não tem cabimento? Ou isso parece possível? Diga no tempo e no time que você está propondo. A semana que vem? É. Ah, tá. Não é necessidade, mas a questão do planejamento bem coerente dentro do que está sendo a proposta, a gente tem, mudando a política que a gente tem possibilidades enormes de conseguir isso. A gente tem possibilidade de alcançar 500, desculpa, 50 milhões.
O potencial de mercado é de faturar 50 milhões no corporativo. Não 3. Não é multiplicativo. É com planejamento, é com estratégia, é com espírito de equipe, é com organização, com uma mensagem clara, é com várias coisas. Várias coisas. Mas a nossa vida pode ser muito melhor se a gente fizer essas várias coisas. E é disso que eu quero falar agora. Esse é o nosso mapa. Veja, eu estava falando de governo em tempo, né? Eu estava falando de governo. Eu não comecei a falar de construtoras ainda. Tá? Não comecei a falar de construtoras ainda. É outra conversa, é outro mercado, é outra oferta. Tem 3 mil construtoras ativas no Brasil. Não mais. Mas daí. Não começamos a falar dos grandes escritórios. Aqui a gente tem um pepino, tá? O nível de exigência aqui é altíssimo. Nós estamos vendo isso na pele. Aqui não é fácil. Aqui a gente tem que remar mais um pouco. Na minha opinião modesta, não é inteligente da nossa parte atacar com força esse cara aqui. Mais ou menos como os alemães queriam atacar os russos no inverno. E o fizeram. Não é inteligente. O exemplo já aconteceu. A gente já viu no que deu. A gente tem força para atacar esses dois aqui, ó. O nível de exigência do governo está tão atrás que o que nós temos para oferecer para eles é muito mais do que eles têm capacidade de transformar em resultado. Nós somos justos e honestos em oferecer o que a gente tem para eles. Nós não estamos enganando o governo. As construtoras também, tá? Nós temos ofertas muito boas para fazer para eles. Aqui nós temos que atacar, mas de leve, para aprender com eles. Entender a necessidade deles, aprimorar o programa, arrumar as coisas que precisam para estar preparado para ir para o inverno na Rússia. Tá? As universidades a gente tem que plantar. Eu vou deixar de fora esse assunto por hora. Então, esse mapinha aqui eu tirei do mapa mental que o Jordan fez, só para explicar que o governo ele é muito grande, 30 mil de administração direta, indireta, as agências reguladoras, as agências executivas, o legislativo, forças armadas, e aí vai. Todo o desdobramento que o Jordan fez aqui, ó, da administração, aqui eu faço rápido, da administração direta, federal, estadual, municipal, todos os ministérios, secretaria da saúde, educação, transporte, blá blá. Administração indireta, as autarquias, fundações, 30 mil, vamos resumir, né? É muita coisa. Então, aqui vem a estratégia que eu estou defendendo dentro da empresa. Estou defendendo uma estratégia. Nós precisamos chegar nos principais órgãos públicos federais, que são aqueles que o governo federal decidiu que são os agentes que em 2021 têm que estar implementando o BIM. Exército, Marinha, Aeronáutica, Secretaria da Aviação Civil, DEINFRA e Ministério da Saúde, essencialmente. Tá? Caixa Econômica, Banco do Brasil. Realmente vou me envolver nessas vendas. Eu vou exercitar toda a minha técnica de convencimento para que a gente consiga esses caras. Por quê? Eu quero pegar todos eles, sem exceção, para que a gente tenha case. Imagine que os 8, 10 órgãos do governo são nossos clientes. Quem está embaixo deles vai fazer o quê? Não vai seguir. Então nós temos que fazer um esforço enorme para chegar nesses caras em primeiro lugar, como estratégia. Na sequência, quer dizer, não exatamente na sequência, em paralelo, nós vamos segmentar, porque os órgãos eles têm segmentos. Prefeituras, por exemplo, é um negócio enorme. Se a gente só fosse atuar em prefeitura, seria um negócio gigantesco. Só que tem 5 mil prefeituras no Brasil. E o Jordan me mostrou esses dias um número que nós temos aí, eu não lembro o número exato, Jordan, não tinha lá o número exato, mas ordem de grandeza, nós queremos olhar para as 200 maiores. Só para as 200 maiores. Lembre-se que nós precisamos de 80, mas 80, gente. Para pegar as 200 maiores prefeituras. Dessas 200 maiores prefeituras, essas aqui nós temos que trabalhar de maneira ativa. Mapeá-las, ir atrás delas. Vender essa proposta para elas numa sequência ordenada, estratégica e bem posicionada, porque não é qualquer das 200. Se eu pego a Prefeitura de São Paulo, eu consigo de arrasto trazer um monte de gente.
Então a gente tem que saber, inclusive, a ordem certa de pegar esses órgãos. Depois, as prefeituras médias, o marketing vai trabalhando, gerando oportunidade. Daqui a pouco aparece lá uma prefeitura que brota dizendo pra gente: puxa, que legal esse negócio de vinho aí, eu quero esse troço. Ok, a gente vai lá e vende pra ele. As 200 não. As 200 eu tenho que pegar e achar esses caras. Achar, ir atrás deles e conseguir voltar nesses 200. Do 201 para o 500, marketing. E vem a oportunidade. Esse é passivo. E, cara, os pequenos, nós vamos vender o software que a gente está vendendo hoje. A gente está lá vendendo o EBERG, vendendo o pacotinho de bebida, vendendo o curso. Não adianta a gente querer oferecer projeto para esses caras, eles não têm, dificilmente terão dinheiro para pagar. Aqui dá para vender projeto. Aqui nós vamos vender projeto. Então, para a prefeitura é isso que eu imagino fazer. Aí tem as verticais públicas. Hoje, vou dar um exemplo dos tribunais, tá? Tribunal de Justiça. Fui lá visitar aqui, que era de vocês, era teu? Professorado. Fui lá eu no TJDF, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Faz a venda, tenta conversar, pá. Vamos supor que a gente vendeu, não vendemos para eles ainda. Como é que a gente conseguisse vender para esse tribunal? Nós vendemos para o Tribunal do Distrito Federal. Tem 26 estados que precisam da mesma coisa. Isso eu chamo de uma vertical. Então, vendi para um tribunal, tem que vender para os outros 26. Vendi para uma secretaria de planejamento, tem que vender para os outros 26. Então, a gente tem que identificar essas verticais, que são segmentos que são iguaizinhos. E INSS, tinha uma hora que a gente está vendo aqui no INSS para vender para o INSS, aqui em Santa Catarina, quando a Carmen estava trabalhando com eles. Vamos supor que nós não vendemos. Temos que vender para o INSS para um, depois vende para todos os outros estados. Isso é trabalhar com verticais. Primeiro, agrupar por segmento estado. Segundo, priorizar as que têm interesse estratégico só. Eu não estou muito preocupado com a Secretaria da Pesca dos estados. Não estou preocupado. Vou fazer barco, casinha para barco, não. Não precisa fazer em mim. Pode contratar o pedreiro, deixa ele fazer lá a casinha para barco do jeito tradicional. Mas nós temos que ver obras que têm orçamento. Então a gente tem que identificar nos estados, nós temos que identificar nos órgãos quais são as verticais relevantes. O Jorge já fez um levantamento que precisa me passar essa informação precisa. Onde a gente já vendeu mais hoje? A resposta já tem aí. Já temos que extrair aonde está essa informação. Outro segmento, estatais. Quantas estatais nós temos? Todas as concessionárias de energia, Petrobras, as mineradoras, agora para a Vale não vai dar para vender tão cedo. Mas para quantas empresas estatais a gente pode atuar? Em outro segmento. Também, priorizar as que têm maior interesse estratégico. E claro, como eu já falei, nós temos o varejo dentro do governo, que são os pequenos times para que a gente não vai vender projetos grandes. Não vai. Vai continuar vendendo, fazendo as vendinhas pequenas? Vai. Mas a gente tem que fugir disso, é muito sofrimento para pouco resultado. Vamos procurar atender esses caras de maneira mais passiva, ou ir substituindo essas vendas, que hoje é o que nos sustenta, substituindo essas vendas por tickets melhores e maiores. Tá? Isso eu entendo como ser uma estratégia que a gente precisa acompanhar. Nós também vamos fazer nas construtoras. Tá? Agora sair do governo para falar um pouquinho das construtoras. Não é nem tanto o nosso assunto, mas apenas para dizer para vocês que a gente está num processo de validação das construtoras. A gente está montando um projeto e vamos ver aí, então, trabalhando mais firme nisso. A Bruna também está envolvida. Para a gente pegar 5 construtoras aqui da cidade e validar a solução que a gente quer aplicar para a construtora. Valida nas 5 primeiro e depois a gente escala. Então, mais adiante a gente faz um outro encontro para falar das construtoras. Tá? A gente está fazendo isso aqui nesse exato momento. E também temos que escalar as vendas nas construtoras, que eu imagino fazer isso aqui por meio dos Sinduscons, mas isso aqui são detalhes que a gente vê depois. Mesma coisa são os grandes escritórios. Né? A gente está validando essas 3 empresas que eu falei para vocês, tem 3 no nosso radar hoje. A Tigonhat, a... Qual é daquela lá que foi, eu acho que vocês agora semana passada? Kemp, que foi tu que vendeu, né, Vinícius? E a Inova.
Tá? Essas 3 a gente está mapeando. Mais para entender a necessidade deles. E aí, universidades, como eu falei, é um capítulo à parte. Se nós estivermos faturando bem nos outros segmentos, eu acho que a gente vai poder abrir mão de ficar vendendo ticketzinho para a universidade e montar um projeto de universidade de verdade, em que a gente leve para o estudante o acesso aos programas. E aí a gente vai plantar. Uma estratégia bem definida para que quando eles estejam formados, eles naturalmente comprem as nossas soluções de verdade. Tá? Hoje a gente fica tentando vender a um preço muito baixo programas para estudante. Eu acho que isso está errado. Estudantes não deveriam pagar, não deveriam fazer projeto. Isso não tem que estar de graça. Te formou, amigo? Paga porque tu é engenheiro. Tá? Esse é um assunto para outro dia. Bom, o que parece até aqui? Faz sentido? Na parte do governo, o item que é interessante é porque, embora sejam órgãos grandes, às vezes a gente vai ler o Exército, por exemplo, mas o porte das obras deles são pequenas, no geral. Então, não só por ser pequenas, projetos normais, é a mesma linha de projeto do varejo. Então, a solução tecnológica que a gente tem, todo o conjunto ali, EBEC e Builder, podemos dizer, até recurso mais do que esses órgãos, mesmo sendo grandes, eles precisam. Então a gente está muito alinhado tecnologicamente com a necessidade deles. Até o Rodrigo passou uns projetos para avaliar lá do FNDE, alguns outros órgãos, o que eles estavam usando ali, o que eles precisavam de recurso, a gente tinha muito a mais do que eles já estavam trabalhando. Tá? Então isso é um ponto muito positivo ali para a gente fazer a implantação nessas instituições. Vejam que a gente pode deixar o nosso cliente 100% satisfeito. 100% satisfeito. Então é melhor que a gente foque nesse mercado. Complementando o que você falou, o que complica um pouquinho são os grandes escritórios, porque daí eles são muito críticos em questões de detalhes e tal, mas que a gente tem que tentar encontrar um jeito, talvez nem tudo é recurso, mas um modo tecnológico de pular aqueles problemas. Né? Mas, ok. Só um comentáriozinho lá da parte. O que mais? Continua. Para a gente encerrar então. Mudanças internas. Adaptações que precisam ser feitas para a gente alcançar o sucesso. Eu acho que é evidente para todos nós, em todos os nossos setores especificamente, que se a gente trabalhar exatamente da forma como a gente está hoje, exatamente hoje, não vai funcionar. Mas a gente precisa de mudança. Vou falar primeiro pelo meu próprio umbigo. Nós temos que arrumar o produto em certas coisas. Nós temos que arrumar o marketing para que o marketing faça a provisão dos conteúdos necessários para que o corporativo trabalhe, que são diferentes, eu insisto muito nisso, porque a mensagem que a gente vai vender para o governo não é a mesma da construtora, as dores são diferentes, não dá para a gente fazer Ctrl-C, Ctrl-V disso, tem que arrumar. Então, o marketing tem que dar resposta à altura, a gente tem que dar suporte nesse bom sentido para isso. Em suporte, sim, a gente tem que, imagina quanta gente, quanto homem hora a gente vai precisar atender e vai demandar para a gente atender esses clientes que podem vir a nos comprar, porque eu estou olhando para vender 20 clientes. Não foi isso que a gente falou? 20 clientes de 500 mil. Mas, olha, nós temos 30 mil órgãos públicos. Se a gente imaginar a conta que o Rui estava falando hoje, nós tivéssemos 1000 clientes nos 30 mil, com um ticket médio de 100 mil. 100 milhões. Tem mercado. Tem mercado. A gente vai precisar de infraestrutura, a gente vai precisar de gente para executar isso. Então nós temos que nos preparar para isso. Porque senão o comercial vende e o suporte não dá conta. Nós temos que ter gente para implantar essa entrega que eu falei para vocês. Eu estou indo atrás, né? Estou fazendo isso, já mapeei 3 possíveis fornecedores desse processo de implantação. Nós temos que entender que cada um vai ter que dar um pouco de si.
Nós temos que entender que vai ser preciso remodelar a forma de remuneração. Vocês estão acostumados a ter uma taxa de remuneração por um ticket de um determinado valor. Agora, o ticket é 10 vezes maior, a remuneração vai ser 10 vezes igual? Talvez não. Ah, mas é justo, não é justo? Não, gente, nós vamos ter outro modelo de remuneração. A gente vai ter que construir isso. Não sei qual é o modelo de remuneração, não me compete isso. Carteira. Hoje, se nós fôssemos pegar os tribunais, Tribunal de Justiça, agora que está distribuído entre vocês. Não, cara. A pessoa que está trabalhando no Tribunal de Justiça vai trabalhar nos 27 Tribunais de Justiça. A gente tem que ajustar isso. Então, nós vamos ter que entender que mudanças serão necessárias para o bem comum. Como que a gente vai fazer isso para dar menos transtorno? Nós vamos ter que, com maturidade, fazer isso. Mas é preciso que nós estejamos, primeiro, mirando no objetivo maior. Segundo, engajados como equipe. Não é à toa que eu parei metade quase desse andar hoje, para a gente falar aqui. Tem quantos somos aqui? Tem umas 20 pessoas aqui, não contei? Nós gastamos aqui facilmente uns 10 mil reais em uma hora. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós temos que trabalhar juntos. Todos nós temos que trabalhar juntos pela mesma coisa. E vamos ter que ceder um pouquinho, entender o objetivo estratégico, priorizar isso, deixar de pensar no individual e pensar no coletivo. Não nos boicotarmos. Nós temos que trabalhar como time. O potencial é enorme. A capacidade que isso tem de gerar coisas boas para todos nós, se a gente sair desse patamar de vender um sufoco desgraçado, 300 mil por mês de meta, 250 mil por mês de meta, que é o que a gente tem no corporativo hoje, um sufoco, com muito trabalho, com muito esforço, nós podemos passar para 2 milhões, 3 milhões por mês, no médio prazo. Muda a realidade totalmente da empresa, capacidade de investimento, aonde a gente vai, a nosso futuro como um todo. Mas a gente precisa enxergar o desafio, entender as dificuldades que ele tem, ser resiliente com as mudanças que precisarão ser feitas e enxergar o bem de todos. Para o nosso próprio bem. Então, assim, peço, em primeiro lugar, entendam essa solução. Vou compartilhar esse material. Guarde isso aqui, compartilhe com vocês, vou compartilhar esse material com vocês. Para que vocês leiam, para que vocês perguntem, para que vocês estudem, para que a gente absorva e creia nele. Espírito aberto. Vamos construir. Está tudo pronto? Não. Tem coisa errada aqui no que eu apresentei? Tem. Vamos arrumar. Vamos construir. Nós estamos numa janela de oportunidade ímpar. Ímpar. Os produtos que a gente tem, o timing que a gente tem, talvez a gente nunca mais tenha. Não adianta ter um bom produto se a gente não tiver o timing certo. Eu li esses dias a história do YouTube. Antes do YouTube, uns 4 anos antes, uma empresa fez um serviço de streaming, que é o que o YouTube faz. Fez o streaming, lançou a tecnologia, pôs no ar e não tinha internet. Com banda suficiente para rodar o streaming de vídeo. Não tinha fôlego, quebrou. 3, 4 anos depois, o YouTube foi lá e fez a mesma coisa com a internet disponível e acessível. E o YouTube é o que é? Timing. Solução boa e timing ruim não resolve. Nós temos uma solução boa e um timing perfeito. O universo conspirou para a gente. Nós não podemos perder essa oportunidade. A gente precisa enxergar isso. Isso a gente tem que enxergar como negócio. Nós podemos crescer tanto,
um de nós pode ser dono de uma unidade de negócio da empresa. Dono no sentido responsável por uma unidade de negócio da empresa. Em diversos países do mundo. E as oportunidades estarão prontas para a gente se a gente souber aproveitá-las. A gente precisa acreditar nisso. É isso.